Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando início ao segundo episódio do podcast Dirigir Eu Posso. Muito obrigado a todos pela atenção e espero que você assista esse vídeo até o final, porque hoje tem um assunto muito interessante, tem um bate-papo muito legal com a minha convidada Cíntia Almeida. Isso aí. A gente vai falar um pouco sobre o medo de dirigir, o treinamento para habilitados. Então, peço que vocês fiquem até o final desse vídeo para vocês acompanharem e poder ajudar ainda mais a quem precisa, compartilhando o vídeo, né? Divulgando para as pessoas que queiram voltar a dirigir, têm necessidade e precisam, tá bom? Antes da gente começar o programa, eu quero que vocês ativem aqui as notificações, deixem o seu like e se inscrevam no canal para mais conteúdos. Em breve a gente vai estar postando mais novidades aqui no canal, tá bom? Então é isso. Primeiramente, quero apresentar para vocês a minha amiga e excelente profissional aqui do mercado de treinamento para habilitados de Belo Horizonte, Cíntia Almeida. Muito obrigada, Fabrício. Seja bem-vinda, Cíntia Almeida. Esse é o nosso segundo episódio do programa Dirigir Eu Posso. A Cíntia, que já é minha parceira há um bom tempo, faz um excelente trabalho aqui com as habilitadas em Belo Horizonte região, né, Cíntia? Sim. Então se apresente aí pro pessoal, fala para eles um pouco aí do seu trabalho aqui em Belo Horizonte. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse segundo episódio, esse programa que eu tenho certeza que já é sucesso, né? Não vou falar que vai ser um sucesso, porque é sucesso. Fabrício é Sim, um sucesso em tudo que faz. É uma isso. pessoa muito competente, trabalha com muita excelência, então parabéns. E é Obrigado. uma oportunidade mesmo, né? Falar sobre o trabalho com essa tranquilidade aqui no programa, né? Com seriedade e dar ao telespectador a oportunidade de entender melhor, porque treinamento para habilitados, o que normalmente as pessoas pensam? Entrar no carro e dirigir, Sim, né? verdade. Então, essa oportunidade, por Aham. meio desse podcast, de explicar um pouco mais esse trabalho é, assim, excelente. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo programa. Muito obrigado a você, viu, Cíntia? Nosso intuito aqui no programa Dirigir Eu Posso é poder levar esse programa para várias e várias pessoas que sofrem de amaxofobia, que é o medo de dirigir. Então, esse é o nosso objetivo, poder entrar na casa de cada habilitado e poder ajudar ele a entender mais como é esse processo de voltar a dirigir, né, Cíntia? É isso mesmo. Ô, Cíntia, e assim, você está no mercado há quantos anos? Já trabalha há quanto tempo com o mercado de aula para habilitados? Para habilitados, a Empeiri há 6 anos, mas eu Sim, já trabalhei antes, né, na Treinar, tive outra empresa que chamava Treinar Treinamento para Habilitados. certo. Voltei para a autoescola nesse período e tive que fazer uma escolha, né? Sim, Mas o treinamento para habilitados sempre me encantou. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com pessoas que queriam que o sonho mesmo fosse realizado, porque o sonho da certo. carteira existe, né? Uhum. Mas o conduzir o veículo, essa liberdade que a direção É, proporciona, que a gente fala tanto, né? E é sensacional, é o que realmente mexeu comigo. certo. E eu sempre observei, né, as pessoas chegando nas autoescolas, na autoescola que eu trabalhava especificamente, para fazer aula, para fazer o treinamento, e eu percebia que faltava alguma coisa Um ali. algo a mais, né? E aí a partir da observação eu fui aprimorando. Então a emperia, quando surgiu, Sim, há 6 anos atrás, ela surgiu mais madura. Ela surgiu com uma percepção melhor do que é necessário para uma pessoa ganhar segurança, confiança e compreender realmente o que é dirigir, sim, né? verdade. Uhum, bacana demais, hein, Cíntia? Então você começou primeiro, né, no autoescola, né? Assim como Isso. eu também, né? A gente iniciou na escola e veio para o treinamento para habilitados, que é um trabalho muito mais minucioso, mais delicado, né? A gente precisa de trabalhar bastante o emocional do aluno, não é isso mesmo? É isso mesmo. O tempo de autoescola foi muito importante, eu gosto Uhum, muito de falar isso, tá, gente? sim, Eu iniciei na autoescola na recepção mesmo, que foi até a melhor escola, né? Porque sim. quem está na recepção, presta o primeiro atendimento, compreende tudo que Tudo que acontece, eu tenho que acontece. compreender tudo que está para acontecer. E Verdade. aí fiquei na recepção, completei os 18 anos, fui. Sempre foi necessário fazer curso de instrutor para dar aula. Sim. Eu gosto de enfatizar isso porque Uhum, não era fiscalizado e cobrado, então as pessoas iniciavam na sala de aula, estava na certo. recepção, corria, dava uma aula, sem ainda Aham, ter registro. A gente começava assim naquela época. sim. E aí, quando eu completei 21 anos, legalmente, podia fazer o curso de instrutora para fazer certinho, né, oficializar o processo. Aí eu fiz o curso, fiquei na legislação um tempo, na direção, eh, e e o treinamento para habilitados realmente foi uma paixão, assim, né? Aí que foi que eu falei, poxa, é isso que Aham, eu quero mesmo. E trabalhar em segurança, medo.
né? E entender que existem quadros fóbicos, né? Os Sim. quadros de amaxofobia mesmo. Então, a sensibilidade da percepção do que o aluno precisa e encaminhá-lo quando necessário e fazer Uhum. o treinamento junto com outros profissionais que auxiliem o desenvolvimento do aluno, do condutor, né? Certo. É o que mais me chama a atenção. Ah, entendi. Aquela necessidade de entender qual que é a particularidade ali daquela pessoa, Daquela pessoa, né. o que ela precisa para realmente conseguir ir para o trânsito com segurança, com tranquilidade, porque nós queremos é isso, né? É, Nós não queremos só dar aula e jogar a pessoa no justamente, no trânsito. trânsito deixar ela se virar, né. Não, a Não, gente realmente. é responsabilidade, Sim, né? e assim, a gente precisa de entender a necessidade de cada um, né, Cíntia? Tem pessoas, por exemplo, que realmente é só falta de prática, que precisa de algumas aulas e lapidar, na verdade, né? O que ele aprendeu na autoescola, a gente ensina para ele de uma forma mais realista, né? O que acontece no trânsito hoje. E o outro perfil do público é o público que precisa de fazer uma terapia antes de iniciar o treinamento para habilitados, né? Inclusive, você falou muito bem sobre isso na live que você fez, sobre a ansiedade, sobre os medos, os traumas. E o habilitado que deseja voltar a dirigir, gente, ele precisa primeiro, se você está aí há mais de 10 anos, né, Cintia, 15 anos sem dirigir, 20 Sim, anos, pessoas que sofreram um acidente de trânsito, pessoas que, por algum motivo ou outro, sofreram algum bloqueio emocional, o ideal é fazer uma terapia antes de ensinar as aulas com a gente, né, Cintia? e em conjunto, né? Isso. É, eu gosto de separar todas essas questões da terapia e da aula prática de uma forma muito cuidadosa. Uhum. Vamos pensar assim: qualquer pessoa precisa de psicoterapia? Eu entendo que qualquer pessoa que fizer terapia, né, psicoterapia, tem outras terapias, tá, gente? Estou falando especificamente da psicoterapia, Isso, mas e aí é de acordo com a necessidade, o entendimento, a compreensão de cada um. isso. Mas, vai melhorar para a vida. Porque, em Realmente. geral, nós não trabalhamos o medo de dirigir, não trabalhamos as questões emocionais. Verdade. Isso é trabalhado na psicoterapia, que vai influenciar na sua vida de uma forma geral, inclusive no dirigir, Eu dirigi. né? E nós temos que ter muito cuidado de separar isso. O instrutor de habilitados, ele tem a sensibilidade de perceber as questões emocionais, mas não somos nós que vamos Isso. resolver Resolver essas essas questões, questões. né? Nós temos uma conversa terapêutica que na maior parte das vezes resolve, né, Resolve, Fabrício? sim. É aquele bate-papo, aquela orientação sobre a questão comportamental, sobre lidar Isso. com o olhar do outro, com vergonha, com medo de errar. Essas conversas, a maioria dos profissionais de treinamento habilitados, o Fabrício eu tenho certeza que sim, Sim, conseguem, porque estudam, né? Porque buscam conhecimento, porque tem realmente. essa compreensão e consegue dar uma orientação bacana que já faz resolver ali a questão nas aulas mesmo, Isso, né? realmente. Mas quando a pessoa continua com sintomas de ansiedade, continua com desconforto, continua sem ir sozinho, mesmo tendo habilidade, não dá conta mesmo de dar esse próximo passo, aí foge um pouco da esfera só das aulas. Isso. Por isso que nós temos esse cuidado de falar, olha, é interessante você buscar uma ajuda Uma ajuda para que nós dois, né, juntos, em conjunto. possamos te ajudar mesmo, É, né? realmente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. As pessoas, às vezes, precisam são coisas assim, talvez, que a terapia, que pode ajudar na terapia, o que, que eu posso dizer? Uma falta de atitude, às vezes, tomada de decisões, são coisas simples, né, assim, de que talvez ao longo da vida as pessoas tomaram as atitudes, as decisões para a pessoa. Isso reflete dentro do trânsito, dentro do carro. Às vezes o habilitado ele fica muito inseguro em sinalizar e fazer uma conversão, ou de fazer uma ultrapassagem, ou de aumentar um pouco a velocidade para sair de um obstáculo. Então, tudo isso são fatores emocionais que ele veio trazendo isso ao longo da vida, né? Que pessoas estavam sempre ao redor dele tomando as decisões para ele. E, consecutivamente, é, no trânsito acontece a mesma coisa. A Emperia tem um slogan, né? Aham, Emperia você mais confiante. isso, O que é a autoconfiança? É quando você não precisa mais da validação do outro para dar conta. justamente. E, gente, eu quero falar aqui nessa câmera agora o seguinte: não é culpa dos pais, Isso. né? Uhum. Ah,
cada um faz o que dá conta, né, dentro do seu contexto. Uhum. A gente não pode falar: "Ah, porque o pai criou assim, a mãe criou assim, então a pessoa", não, você é alguém além disso, né, você Isso. consegue reconstruir, compreender, ressignificar e seguir em Seguir em frente. frente. Então, o que que é muito importante quando a gente fala em autoconfiança, que são essas questões que vão fazer É. com que a gente dê conta mesmo de chegar no trânsito com atitude, isso é fundamental. Primeiro é entender essa dinâmica, como é que foi na minha vida, né. "Vem cá menino, sobe aí não, toma Aham. cuidado, não, deixa que eu ligo para você", Sim, né. Ou então a própria pessoa pede: "Liga para mim, eu tenho vergonha", e sim. isso vai sendo só reforçado. E uma questão que eu preciso enfatizar sobre as mulheres, né, nós sofremos, porque sofre quem quer com isso ou quem ainda não tem essa percepção que eu vou falar. Mas Certo. nós sofremos com essa questão de mulher não dirige, as frases, né, que É, estão, eh, que foram projetados ao longo dos anos, né. culturalmente, né, e foram arraigadas também já Isso. na cultura e que mulher não sabe dirigir, mulher não dá conta, mulher não pode, mulher é isso, mulher é aquilo. Aham. Então, a necessidade de validação é muito grande. Eu vou se meu pai falar que tá ok, se meu marido falar que Tá tá ok, se ok. o fulano falar que tá ok, mesmo que o profissional fale que tá bem, se o marido falar Que qualquer coisa que não, justamente acontece acabou, já não sirvo mais, eu não dou conta. Por quê? Porque não houve validação durante a vida a vida inteira. inteira. Então agora isso precisa ser trabalhado, É. né. Nós temos que, mudar a atitude perante as falas também, nos Sim, pequenos detalhes. sim. São as crenças, né, que ficou enraizadas, né, as crenças limitantes, né, que a gente costuma chamar, né. Exatamente, são crenças É, que limitantes. veio desde a criação até a fase da adolescência, na vida adulta, a falta de autonomia, né, assim, da pessoa tomar a decisão, a atitude de poder tomar uma decisão simples, às vezes de ir no cinema, por exemplo, às vezes de fazer uma viagem, né, acontece E muito. são decisões simples. São Eu falei decisões do simples. telefone, mas era muito É. comum, hoje nem ninguém liga mais assim, né, mas era muito Aham. comum falar assim: "Você liga para mim, para o fulano?", atende o É. telefone, não dá conta de falar em público, né. Sim, Então são muitas questões, por isso que é bom trabalhar, eu gosto muito da questão do trabalho integral, né, certo. trabalhar a pessoa como um todo. Isso. É corpo, é a mente, Isso. né, espírito dentro da sua espiritualidade, Aham. porque assim a gente consegue trabalhar essa pessoa de forma integral e ela vai para o trânsito levando toda essa Toda essa bagagem. bagagem. Fica mais leve. Justamente assim, é uma mudança de comportamento, né, Cíntia? É, A gente quando pega um habilitado para começar as aulas, a gente vê o habilitado tão debilitado emocionalmente, tão desmotivado, com a autoestima lá embaixo, né? A gente até fez uma live sobre esse assunto. é. Então, quando ele entra no carro, que a gente começa as aulas, pouco a pouco, a gente vai percebendo essa mudança, essa segurança que ele vai tendo, não somente no veículo, mas na vida dele como um todo. Ele vai, cada dia que passa, vai melhorando, Vai vai fortalecendo. fortalecendo. É muito legal isso, né? Eu acho que é a grande a paixão, né. É, Nós 2 sorrimos quando falamos sobre isso, sim, na mesma hora, aham, porque se o aluno soubesse o tanto que nós ficamos felizes quando eles mandam assim: "Saí da garagem". não é? É só isso, não precisa nem dar a volta no quarteirão, Aham. né. "Ó, entrei no carro e liguei o farol". Sim, liguei o farol, hoje fui na casa da minha mãe no domingo almoçar, É. voltei. "Ah", Nossa, é muito e eles costumam gratificante. falar: "Ah, mas eu fui", mas não, você foi. É uma Todo vitória, é É uma uma conquista. vitória, é um processo, ninguém É, nasce e sai correndo, a gente passo a engatinha, passo, anda, né? passo a passo, tá de parabéns, e é isso aí. É, E a gente vibra, sempre falamos: "Mas continua", sim, porque a constância é que vai fazer com que você aperfeiçoe e ganhe cada vez mais capacidade de se manter no trânsito. sim. Porque é igual faculdade, você pode fazer faculdade, se não continuar estudando, de nada Nada adianta. adianta, Né, eu realmente. posso fazer as aulas. Eu conto sempre uma história que eu fiz curso de Libras, né, Sim, e e adorava fazer o curso, até retomei alguns estudos agora, e eu perdi a prática. Eu não mantive, né, as conversações e larguei para lá. sim. E aí passou um tempo, uns 3, 4 anos depois de ter feito o curso, quando eu encontrava algum surdo
que era da época do curso de Libras, eu tinha vontade de sumir, gente. Eu tinha vontade de entrar dentro do bueiro De para nem vergonha. vir conversar comigo. Não, porque a minha ideia é a seguinte, perdão, a Aham. minha ideia é, não lembro mais nada, não vou dar conta. Ah, Olha só que sim. interessante. Dentro desse Interessante. contexto, É. eu estava agindo como alguns habilitados agem. Mas o que Sim, que é melhor? O enfrentamento, sim. né? Oi, esqueci, né? E É, é isso. verdade. E perdi a prática porque não tive constância. Constância. Eu sei que se eu retomar agora vai ser mais fácil. Por quê? Porque rapidinho a minha memória vai Vai. buscar lá atrás todo aquele ensinamento. Isso É o mesmo. que acontece com o habilitado também. Sim. Mas se eu não enfrentar, Se não enfrentar, vai. Deixa a carteira, o tempo vai passando. E quando ele assustou, já passou 5, já 10 anos, né? passou. É isso aí. É, justamente. Ô, Cíntia, a gente vai falar um pouco agora sobre ansiedade. Eu vi que você fez uma live sobre ansiedade. Mas antes eu quero chamar o patrocinador do programa Dirigir Eu Posso. Quero mandar um abraço para Maria e para o Luiz, da Outlet das Capas, tá? Que fica na Avenida Visconde Vitoruna, na Tupinambás, na Tiradentes e no Pátio Divinópolis. Obrigado, Maria, e obrigado, Luiz, mais uma vez, tá bom? Então, assim, gente, vamos falar agora um pouco sobre a ansiedade, como que a ansiedade influencia esse processo de voltar a dirigir, né? Como que atrapalha os sintomas emocionais sintomas fisiológicos, né? Que a ansiedade traz, que é boca seca, que a gente sabe muito, as mãos trêmulas, suor frio, falta de ar, palpitação, né? Sim. Tem mais algum sintoma que você lembra? Ah, na live de ontem, estávamos falando, né, na live com o Sim, psicólogo Magnus Arantes, estávamos falando sobre ansiedade e transtorno de ansiedade. certo. Eu gosto de partir primeiro desse ponto, porque a ansiedade ela é importante, mas tem níveis de ansiedade que aí Sim, podem te atrapalhar. Mas nós realmente. conseguimos trabalhar algumas questões ali no carro que Uhum, ajudam nesse controle da ansiedade. sim. O transtorno de ansiedade já é realmente atendimento É. médico, é Uhum. difícil o diagnóstico ali, qual nível que é, qual intensidade, Sim, né? aquela Se vai ansiedade mais generalizada, mais forte, né? inclusive chama transtorno de ansiedade generalizada, né? Sim, E aí, em alguns casos, tem que ter medicação, e ok, sim. tomar remédio quando é orientado, tá, gente? Porque tem pessoas que têm preconceito, né? Uhum, Ah, eu não vou tomar remédio, mas é, pensa no tanto de perda que você está tendo na sua vida por sim. conta de um transtorno que pode ser resolvido, né? Nessa esfera química, que é o que está Que faltando tá faltando, mesmo. né? E talvez é só por um período, né, Por Cintia? um período, né, é uma questão de ajuste, regulação e aí, né, Sim, verdade. para. Então, né, vai aos poucos, mas consegue parar. Sim. A ansiedade é uma expectativa, né, vamos dizer assim, é uma expectativa. Muita Uhum. gente fala assim, "É excesso de futuro", Sim, né, mas a ansiedade é que nos faz levantar da cama, justamente. movimentar, Trabalhar, correr atrás dos sonhos da trabalhar. gente, né? Essa é a ansiedade Isso. natural. É. Eu estava ansiosa para vir aqui? Estava ansiosa. Sim, Eu acordei, eu troquei de roupa 4 vezes. sim, Não fiquei realmente. satisfeita, mas eu tenho compromisso com o horário. Sim, Brincadeiras à parte, gente, a gente cria todo um aham, protocolo, mas nem sim. sempre o protocolo acontece como nós Como nós queremos. queremos, realmente. Essas mudanças são por Só por ansiedade. ansiedade. Será que vai ficar legal? Será que não? Olha o excesso do futuro, né? Sim, Eu realmente. Calma, né, deixa eu ver aqui. Ah, é isso aqui mesmo, tá no horário, vamos embora, e tá Sim. tudo Dá bem. um frio na barriga, É o né? frio na barriga. O problema é quando a ansiedade faz com que os pensamentos, eh, que são normalmente negativos, catastróficos, porque Sabotadores. a gente sempre pensa, Uhum. o pensamento, né, ele te produz uma emoção, a emoção produz uma reação fisiológica. Sim, Então nós temos que pensar o seguinte, que é cuidar primeiro dos pensamentos, realmente. porque é o pensamento que leva a todo o restante. Tá vendo aí, Então, pessoal? Ó, fiquem ligados na dica da Cintia aí. importantíssimo, não é? É Porque isso aí. voltando a essa brincadeira que eu fiz aqui da Aham. roupa, né, imagina se eu começo assim: "Não, mas eu vou chegar lá, porque começa assim, É. eu vou chegar lá, o Fabrício vai estar com outra roupa e ele vai falar que não pode, e aí eu não vou conseguir estacionar, porque a rua vai estar cheia, quando chegar lá na cabine minha voz vai acabar, eu não vou conseguir falar. Vai chover, o Gente, trânsito vai vai chover, eu não vou conseguir". chegar a tempo. E aí nós começamos a criar um mundo, e aí que é a questão,
que não existe. Sim, Porque se eu pensar sobre, ó, pode chover, posso ficar congestionada, realmente eu sim, posso perder a voz. realmente. Ok, são situações que são Dá possíveis. um branco, não saber o que Pode dizer, o que falar, pode acontecer, acontecer, é né? natural. Agora, o tempo tá com sol. Você, vai acontecer isso, vai chover. Espera aí. O que você está pensando faz sentido? É coerente? Uhum. Existe realmente possibilidade de acontecer ou você está imaginando a Imaginando, situação? realmente. Porque existe ali o pensamento que é funcional, que é Sim. ok, que é correto, que é até importante, Os cuidados, né, o que a gente tem que que tem ter. que ter mesmo, a Sim. A prudência. prudência, igual antes de eu vir pra cá, eu moro em Betim, né? O pessoal sabe já que eu sou de Betim e vim para Belo Horizonte. Esse programa tá sendo gravado no bairro Santa Teresa, viu, gente? Em Belo Horizonte. Tradicional bairro de Belo Isso. Horizonte. Então, o que que eu fiz? Acordei mais cedo, liguei o noticiário para ver como que o trânsito estava, Ai, né? Que é algo mais racional, né, Cíntia? Se você sai sim. desses pensamentos sabotadores, liguei o noticiário para ver. Vim dentro do carro também ligado no rádio para saber como que estava o trânsito, como a gente está nesse período chuvoso, né? E o GPS também para saber aonde que estava. O trânsito estava mais agarrado. Então, assim, são cuidados que a gente precisa de ter, mas é diferente dos pensamentos que sabotam, né? Igual você falou. E se eu chegar lá? E se não der tempo? E se acontecer algo? E se eu furar o pneu? Sim. E se nós Né? temos controle sobre? Pois é. O se não Se não existe. existe. Essa é a grande questão. Não temos controle sobre isso. Se eu não Uhum. tenho controle sobre, ficar pensando só aumenta a expectativa, a ansiedade, a angústia e as reações fisiológicas. Sim, E esses exercícios que eu estou passando, que estou falando, né, de sim. cuidar dos pensamentos, estão É, dentro da nossa esfera mesmo. Nós não estamos falando de transtorno de ansiedade. é, A gente tem essa responsabilidade. sim, Mas nós verdade. podemos, né, e fazemos, passar exercício para o aluno de toda vez que tiver um pensamento sobre o dirigir, primeiro, pense se faz sentido. É, Realmente. isso fa quer Na ver um exemplo garagem de claro? casa, né? Um exemplo claro, eu não sei sair da garagem, Sim. tá. "Ah, mas eu posso bater o carro se eu sair da garagem". Pode mesmo, Pode você ainda não acontecer. sabe? Realmente. Então, ok. O que que você É, vai fazer para resolver isso? Aí é o segundo trabalho. certo. Primeiro você pensa sobre, Uhum. depois você questiona. Sim. E aí, se a resposta for não, realmente é coerente, você vai ter uma ação sobre. Qual que é a sua ação? Treinar. Treinar. Com um profissional de preferência. Sim. Por quê, gente? Ah, mas meu marido me xinga demais. Ele não é instrutor. Ele não tá preparado emocionalmente, né, Ele Cíntia? não está preparado para andar com uma pessoa que não tem segurança, não tem habilidade e ele não tem freio. É, É difícil também a gente colocar a carga sobre sim, o alguém, né? parceiro, né? Tem questões que eles podem ajudar. Vou falar lá também, né, Fabrício? Aham. Mas eu tô falando mais para os homens, mas acontece com as mulheres também, Sim, tá? O acontece. contrário também Verdade. acontece. Uhum. A gente brinca que é a Alexia dentro do carro, né? Só que. Aham. Ou então o GPS, vai bater, vida, vai, é o quebra-mola, não sei o quê. Não, Verdade. gente, para. É. Eu acho que quem tem vontade, quem precisa de ajudar o habilitado a dirigir, gente, vai uma dica aí. Procure um local seguro, né, Cíntia? Como a gente faz mesmo no treinamento. Se você tem essa boa vontade de ajudar o seu parceiro, a sua parceira a voltar a dirigir, procure um final de semana, um domingo de preferência, um sábado, né? Que o trânsito está bem tranquilo, na parte da manhã. Vá para um local seguro e comece o treinamento lá. Porque a maioria das pessoas, né? O pai, a mãe, o marido, a esposa, o irmão, leva o habilitado para onde? Para o É trânsito. trânsito. E o que É, é que ele faz lá? O controle de embreagem já é. naquela subidinha no meio do trânsito. Então, isso vai atrapalhar demais, vai acabar criando um bloqueio. Essa é uma das dicas. Mas o essencial e de preferência, se você puder e tiver condições, é fazer o treinamento com a gente, né, Cíntia? Eu ia falar isso, Fábio, eu tô rindo, por quê, gente? Olha só. Porque não é só essa parte técnica, né? De fazer o controle, achar o Isso, ponto e acelerar. Não, não, não é só isso, tá, gente? exatamente. Você quer ajudar? Faz o Pix. É isso aí. Brincadeiras à parte, Faça um planejamento, faça um né? planejamento. Eu brinquei com isso esses É, dias, né, no meu sim. Instagram, que o pessoal falou: "Ah, a pessoa estão me dizendo que é só pegar e sair". Eu falo: "Gente, Uhum. as pessoas falam muitas coisas, tem que ter Sim, muito falam muito. cuidado com o que você vai ouvir, vai filtrar, ouvir se escuta, você vai Sim. escutar tudo, mas vai filtrar o que realmente é importante, né". O que faz sentido pra O que você. faz sentido. Não, tudo bem, tem pessoas que acabaram de tirar carteira, é É. legal, começa a pegar num lugar mais tranquilo, tá tudo muito recente. Uhum. Não vai ter uma Isso. dificuldade, não. É um momento legal de fazer o que o Fabrício falou, com certeza. Agora, não dirija há 20 anos. Esqueceu, Isso esqueceu. mesmo. Já esqueceu, Esqueceu gente. tudo. Não adianta.
Ah, mas parece que eu nunca dirigi. É, isso mesmo. É exatamente isso. Aqui é o freio, aqui é a embreagem, aqui é o Embreagem acelerador, aqui é a marcha e vamos e embora. começa tudo de novo, né? Tudo de novo. Então, não é que parece, não. É, Nem que esqueceu, nem memorizou. sim. O seguinte, eu tenho pegado muitos habilitados que tirou carteira aí há 2 meses, 3 meses. Você tá falando de anos, né? Pra você ver, com meses as pessoas esquecem já. Na verdade, não é só esquecimento, é a falta de atitude, né? O pós a autoescola, porque lá na autoescola o instrutor tá lá com os pedais para ajudar, tá o tempo todo dominando a situação pro aluno, né? Para tirar a carteira. Quando ele vai lá pro carro da família ou carro próprio, ele não tem essa atitude, ele não tem alguém para falar com ele, ó, vira aqui, vira à esquerda, vira à direita. Ele fica muito preso, fica muito engessado, né? É, Aonde ele começa a precisar de ajuda, né? De fazer mais um pouco de aula para habilitado, para ele poder dirigir com mais segurança, ficar mais confiante no trânsito. E você, habilitado que está me ouvindo agora, vai ouvir muito a sociedade falar com você que fazer o treinamento para habilitado é bobeira, né, Cíntia? vai ouvir o tempo inteiro. Que é jogar É, dinheiro fora, que é você vai dar gastar dinheiro para o dinheiro. instrutor. Sim, a gente ouve muito isso. Mas a gente está no trânsito o dia inteiro. Se a gente pudesse postar tudo que a gente vê no trânsito, né, Cíntia? É, Muito acidente o tempo inteiro, são colisões, batidas, coisas simples que poderiam ser evitadas com sim. treinamento. Interessante você falar isso com a associação da sua última fala. Olha só, estou pegando muitos alunos com 2, 3 meses Sim, e que não tem, talvez, a atitude e tal. sim, E vamos considerar, gente, que não tem conhecimento mesmo, não tem habilidade mesmo para executar algumas ações, por quê? A autoescola, ainda que o instrutor queira, ele não consegue te passar a dinâmica do trânsito. Por quê? Porque fica mais no bairro, tem a biometria sim, no início e no final, não pode realmente. passar muito tempo porque ele tem 10 aulas para dar por dia, O aluno treina no mesmo horário todo no mesmo dia. horário todo dia. É uma dinâmica diferente que o próprio profissional, por mais que ele queira, ele não É, não consegue. consegue. Não consegue. Uhum. Eu penso, tá, que se a pessoa tiver acabado de tirar a carteira, já investir no treinamento para habilitados, ela vai diminuir a chance daquelas pequenas batidas que não ficam menos de R$ 400, que são Sim, aqueles arranhar na garagem, bater o verdade. espelho, bater a lateral do carro. Isso é muito comum, Muito tá, comum. gente? Colisões às vezes, em pequeno espaço, né? É porque não tem ainda a destreza, não tem o ponto de referência para entrar e sair da garagem, para entrar no supermercado de marcha ré. Nunca Certo. fez, nunca fez. Nunca Como é que fez? vai saber? Uhum. Então, tem hora que eu fico reflexiva, eu falo assim, poxa vida, tem gente que prefere pagar R$ 800 num conserto da lataria do carro que investir em treinamento. Não é verdade? E 800, você tá sendo modesta, Eu tô falando, né? não, eu tô falando que raspou É, o uma para-choque ali, uma raspadinha. É, porque o preço raspadinha. que os carros hoje estão, né, assim, os Tá carros populares aí caríssimo. tá chegando a R$ 100.000, né? Um carro Tá zero. caríssimo. E assim, nossa, mas aí isso é lógico que você vai vender seu peixe. Não é só porque eu trabalho com isso, porque eu não Sim, trabalho só por dinheiro, verdade. né? A gente tem valor nas Com coisas e tem certeza. que ter ética Sim, também. ética e outra coisa que eu sempre falo nas aulas, o treinamento para habilitado, ele é tão delicado, tão especial, porque a gente treina no nosso carro primeiro, né, Cíntia? Sim. Que é adaptado. Depois a gente vai ver o resultado do nosso trabalho, porque a gente vai estar no carro, junto com o habilitado no carro dele. No carro dele, lá na Não é Emperia, o verdade? instrutor Paulo Guilherme trabalha no carro da empresa, né? E Sim, faz essa transição, e eu atendo hoje só nos carros particulares. certo. É, mas faço a avaliação para É, ver a condição de dar essas aulas nos carros sim, particulares. justamente. E é muito importante, gente, entender ponto de referência, saber a hora de virar e desvirar o volante. Isso quando sai da autoescola, quando tá tudo fresquinho, se você já engatilha, já entende, você já vai para o trânsito muito mais seguro. É melhor do que esperar passar um tempão Verdade. e depois voltar. Ah, porque eu bati na garagem, porque aconteceu. Sim, Porque assim, ó, vou até continuar nesse assunto depois na próxima live, na próxima segunda. Por que tem pessoas que batem e vão embora numa boa, né? Fala: sim, vida que "Nossa, segue, né? poxa, bati ali", às vezes nem olha na hora. Aham, Ó, bateu, sim, né. realmente.
E tem pessoas que encostam o espelho e falam: "Não, vou dirigir nunca mais", Interessante. né. Não, realmente. Isso vai da personalidade, é É, claro, né, da criação, de como lida com o sim. problema, Uhum, do imediatismo, e tem sim. muitas E questões, legal, né. igual você falou, o habilitado, quando ele já investe num treinamento pós-autoescola em seguida, ele vai estar evitando também, no futuro, ter que gastar um dinheiro com a gente fala gastar, mas é investimento, né, Sim. com um profissional, com um psicólogo depois para fazer uma terapia. Por quê? Às vezes ele vai, estar no veículo com uma pessoa que não está preparada para ajudar ele, e ele pode sofrer a pessoa que não é instruída para ajudar, pode dar um grito dentro do carro e pode, impactar isso na vida da pessoa tão grande que a pessoa bloqueia, né, Cíntia? É. Às vezes uma acelerada, muito alta, muito forte, uma freada brusca sem o aluno perceber, sem o habilitado perceber, isso pode acarretar um bloqueio emocional durante anos. Então, você ganha tempo fazendo esse treinamento, né, por Uhum. pós-autoescola. Você vai evitar muitas coisas. Além de perder a falta prática, também você vai evitar de sofrer um bloqueio emocional. E você usou a palavra que eu ia falar, Fabrício, evita sofrimento. Evita sofrimento. Por Uhum. quê? Pessoas que falam com grosseria, Sim. com falta de educação, às vezes nem por mal, porque não deu conta de É, porque ser não deu conta, diferente, tá? realmente. Aham. Geram bloqueios, tanto que nós recebemos essas pessoas o tempo inteiro. Sim, E às vezes até do próprio profissional do trânsito. Ah, certo. porque um instrutor Verdade. gritou comigo, ele era muito agressivo, ele xingava, É. então meu processo doeu muito, foi muito difícil. A gente escuta isso o tempo todo, Sim, né? essa pressão, né, voltar a dirigir com pressão não funciona, né, Silvia? Não Essa pressão funciona. já basta a pressão do próprio trânsito, né. Do próprio trânsito. A E até é, na hora que a gente passa os exercícios, né? Que vai, já está dirigindo, olha, agora você vai dar uma volta com seu sim, marido, tal. verdade. Até nesse momento eu sempre digo para conversar com o marido ou com a esposa antes de entrar no carro. Antes de entrar no carro. Fala, se acontecer qualquer coisa que você precise intervir, cuidado com a forma que você vai falar. Conversar antes, porque Sim, não é no carro dirigindo que você pode discutir, brigar ou falar qualquer coisa que vai mudar seu emocional. verdade. Aí aumenta a sua insegurança, o seu nervosismo, a sua relação com o veículo, a sua relação com o ambiente e aumenta o risco de batida, de sinistro de trânsito. Porque nós descontamos no trânsito nosso estado emocional. É, Se realmente. você estiver nervoso, há a possibilidade de dirigir de uma forma mais agressiva. Mais Então, agressiva. carro não é lugar para brigar, não é lugar para discutir, não é lugar para conversar coisas É, que não são agradáveis, adequadas. sim. Trânsito é sério, É gente. sério, né. Tanto que outra coisa que a gente brinca sempre, né? A pessoa chega e fala: "Ah, eu tenho medo de dirigir". Eu falo: "Graças a Deus, Uhum. Verdade. eu tenho medo de quem não tem medo". O trânsito é muito sério e, assim, os números, estão aí pra gente, né, o pessoal entender, são mais de 300.000 pessoas só no Brasil que são invalidadas por ano, né, Cíntia, Pois é. por acidentes de trânsito, que vão lá para o INSS. Então, gente, é muito sério esse assunto, tá. E no Brasil são mais de 2 milhões de pessoas que não dirigem por medo e falta de prática. E o que eu costumo falar com os habilitados, olha, no futuro, quem vai estar dirigindo com a sua família, com seu filho dentro do carro, com sua mãe, seu pai, no futuro é você. Então se prepare, se planeje, tá? Faça o planejamento. Não entre para o treinamento já preocupado com quantidade de aulas, né, Cíntia? Tem muita gente que é assim. Fica 10, 15 anos sem dirigir e quer colocar no instrutor a responsabilidade de voltar, para ele voltar a dirigir em 10 aulas, em 8 aulas, 15 aulas. Varia muito, é de pessoa para pessoa. Então, ó, se planejem. Eu falo isso muito, esse planejamento. De horário de trabalho, não só financeiramente, né, Sim, Cíntia? Do horário de trabalho, tem pessoas que não têm tempo nem para almoçar e aquela correria, e quer fazer aula no meio do dia não e quer fazer aula aproveita. à noite após que chega do trabalho e não aproveita e está jogando dinheiro fora nesse caso. E fazer muitas aulas também de uma vez, De uma vez também, não resolve, todo dia não não resolve. resolve, É, né? Vamos pensar assim, não vai dar para tirar a diferença. Vou contextualizar de novo. Que dia que é hoje? hoje é 13. isso. Eu quero perder 12 quilos até o final. Você não perdeu até hoje. Verdade, não Você quer hoje. perder agora, vai Final do ficar ano. ansiosa e vai comer mais. Sim, Não dá, né? verdade. Vamos ser francos, para quê? Coloca uma meta plausível, que seja palpável, né, aliás, que seja Sim, possível. 15 anos sem dirigir, agora eu quero dirigir em 10 aulas. 15 anos sem dirigir, talvez sem você ter dirija, contato, sem ter contato, talvez você dirija em 10, mas dirige só assim, não aperfeiçoa, né?
Ontem eu brinquei numa live, é assim, a pessoa faz aula avaliativa, né? A gente fala, quantas aulas aproximadamente você vai É, precisar? Você vai precisar de 10, 12. Ah, então eu vou fazer 3. sim. Mas milagre eu não tô fazendo, não. Não Ai, é? como Só 3 assim? aulas só. Você vai nadar, você fica quanto tempo para aprender a nadar? Você vai Sim, operar uma máquina, não tem um curso apropriado? sim, Você está numa realmente. empresa. Gente, você está na empresa, na sua área. Se você muda de setor, você tem que fazer treinamento. Como é que não vai treinar Da para noite pro dia? dirigir, que é a sua responsabilidade, né? Porque é a sua vida e a vida dos outros. Sim. Então, tem que ser leve, tem que ser realmente perfeita essa questão do horário, sem desespero. Uhum. Tem que entender, não é momento de decorar, já Sim, passou. já passou. Entender para que lado que vira o volante, Isso. entender o painel do carro, conhecimento Entender para que cada marcha serve. para que cada marcha, o momento da troca. Isso. É Uhum. entender, gente. E outra coisa, é mão dupla, né, Fabrício? Isso. Não coloquem todas as expectativas na gente, porque nós não conseguimos suprir. Somos Sim, seres humanos. verdade. Então, mas o Fabrício não me ensinou a acender o farol. Seu carro tem manual? Pega lá para mim. É, O Fabrício não dá conta de tudo, é muita é muita coisa. Ele estava coisa. muito preocupado, sabe com o quê? Com a sua volta. Errou, falhou, faltou um pedacinho ali. Poxa, Fabrício, próxima vez você É, fica mais atento. sim. Aprender com o erro. Mas é mão dupla. Pergunta você, às vezes, fala, Fabrício, eu tô com uma Uhum. dúvida aqui. Ontem uma aluna mandou Tomar iniciativa, tomar né? iniciativa, faz parte do Faz parte, processo. faz. Ela parou. Ela, aluna, eu falo aluna, a gente já dirige há mais tempo, né? Sim, Mas a gente vive aluno, fica aluno para sempre, pra né? sempre. Ela parou no perto na parede e falou: olha só, eu acendo esse aqui, tem hora que eu fico em dúvida, farolete, farol baixo, né? Que ela sempre rodou de manhã. E Olha aí, só. ó, pra você ver, eu lembro que nós passamos por isso na época, mas como ela ficou muito tempo sem usar, ficou em dúvida. Ficou em dúvida. Mandou uma mensagem, eu respondi, ela fez certinho e tá tudo bem. Né? Então, Aham. dá para a gente manter essa relação também com os alunos Sim, de apoio, de que é apoio. muito bacana. A gente quer que funcione, né? Essa iniciativa que o aluno, às vezes o aluno já está lá com a gente treinando 8 aulas, e você chega na porta da casa do habilitado, ele ainda, ele espera você chegar para ele tirar o carro para fora. É a iniciativa, o habilitado, se você já tem 8 aulas, tá finalizando o treinamento, né, às vezes está com 12, 15 aulas para fazer, já começa sozinho colocar o carro na rua e espera o instrutor chegar para a gente, já vai tomando os pequenos passos, né, fazendo as Isso. primeiras coisas sozinho, essa autonomia, e começa a guardar o carro sozinho na garagem, né, e toma iniciativa, atitude, decisões, para você poder se ajudar, né, Cíntia? Porque o Sim. intuito nosso, gente, não é tá dando 50 aulas para vocês não, né, Cíntia? Não, graças a Deus, assim, É, tem 40, 50, outros não. alunos vêm, né? Sim, justamente. O intuito é fazer com que vocês voltem a dirigir no trânsito com segurança, sabe por quê? Porque no trânsito depois vai estar junto, eu vou estar no trânsito junto com vocês. Eu vou estar no trânsito com a minha família, passeando no final de semana. Sim, Tá lá minha esposa, minha filha, e você, habilitado que eu dei aula, tá atrás de mim dirigindo. Então, vocês têm que ter consciência disso, que é vidas que estão em jogos. Não é só a deles, né, gente? As nossas também. Porque quando a gente finaliza o treinamento, a gente quer que a pessoa esteja segura, apta para poder conduzir o veículo, porque o acidente de trânsito, ele destrói vidas, né, Cíntia? é. Destrói famílias, que eu quis dizer. Finaliza Além histórias, da né? vida, né, finaliza histórias. E é muito triste de ver um acidente. Quando a gente passa por um acidente de trânsito, a gente vê, nossa, poderia ter sido evitado, que é um local assim, sim, assado, né? Mas acontece tão rápido o acidente, É, quando a gente vê, já já foi. foi. Tanto que a gente chama hoje, tecnicamente, é claro que nós vamos falar acidente mesmo, que todo mundo entende, né, É, Fabrício? Tecnicamente sinistro. Porque, em sim, geral, não foi um acidente, foi é, algo que gerou, que gerou o né? acidente. Uma ação humana, normalmente. O que acontece com o treinamento, essa questão da garagem, normalmente eu até mando mensagem, falo, ó, quando a pessoa já está apta, né? Vai Sim. tirando o carro, Uhum. já me espera aí fora, Não é verdade? Já tá? viu que ela já tem já. Sim. Tem que fazer Vai mesmo, trabalhar nessa autonomia já para ela para dar dar conta conta, porque depois ela vai ter que tirar o carro sozinha, vai ter que entrar e sozinha. sair o tempo todo, E né? sabe uma coisa que eu penso e vejo que funciona muito na prática ali na empiria? Nós só podemos sair da sua vida depois que já estiver pegando sozinho. Sim. Se as aulas terminam e você não chegou a dirigir sozinho, muito provavelmente não vai dirigir. É. E vai ficar com a frustração, que é a seguinte frustração, mas eu É. fiz e não deu E certo. não Não, deu não é certo. que você fez e não deu certo, você não fez o suficiente. Você parou Realmente. na hora errada. Uhum. Talvez se tivesse feito umas 5, 6 aulas a mais ali, você Isso teria mesmo. resolvido a sua questão
nós ficaremos satisfeitos por te Satisfeitos. ajudar a resolver a sua questão, e não são muitas aulas, Isso. né? E parou antes. Ah, mas eu queria fazer 10 aulas, mas falta tão pouco, Falta tão gente. pouco, Sabe mais aquele um negócio assim, na pouquinho. cara do gol? Sim, que a gente. E normalmente a pessoa, É, quando para, é na cara do gol. sim, na cara do gol. E a gente faz tudo pra ajudar, né, Cíntia? É, Porque a gente. gente tem uma. A gente começa, a gente fala com o habilitado que são 50 minutos de aula, mas na verdade só na teoria, porque na prática a gente passa, assim. Chega a dar 1 hora e pouco, 1 hora e 10, 1 hora, 1 hora e 20, né? Porque depende muito da situação do trânsito. Então Sim. a gente entrega 100% da nossa parte. Uhum. E o habilitado também precisa de entregar da parte dele. Ter foco, ter dedicação, Estudar, ver os estudar. vídeos, né? Fazer os exercícios, porque Isso, é tempo de estudo. sim, Né? Eu me proponho a fazer uma coisa, o que eu preciso primeiro? É estudar sobre. isso, Eu preciso ler sobre, eu preciso pesquisar para eu ter segurança. realmente. Então, nós vamos pegar uma máquina para conduzir. O que que eu entendo que é importante? Isso independente de treinamento para habilitados. Certo. Entender sobre a máquina que você vai conduzir. Entra no carro, ajusta o banco, confere que o É, ajuste está de acordo. Hoje, qualquer lugar que você colocar a postura correta, vai aparecer um monte vai de coisa. aparecer. Uhum. Confere se tá bom. Como é que arruma o espelho? Qualquer lugar que você entrar lá, Sim. vai aparecer como é que arruma. Isso você está Luzes do falando das dicas, painel. né? Que hoje tem Isso. muito. E aproveitando, já que você está falando das dicas, fala do seu canal no YouTube, que dê bastante dicas Ah, para o obrigada, pessoal. tá É, joia. É @ Emperia Educacional. Arroba não, né? É YouTube, é é Emperia YouTube, Educacional, tô falando no justamente. Instagram. É, O canal no YouTube começou em 2018. sim, E aí, a minha ideia na época era realmente colocar os vídeos ali sobre troca de óleo, falar um pouco sobre essas questões do dia a dia. sim, Mas não tinha o preparo para fazer ainda, a maturidade que é importante, né? realmente. Então eu gosto das coisas bem feitas. Eu falei, ah, não tá legal, vamos dar um tempinho. E retomei agora em 2022. Sim, E lá tem dicas sobre baliza entre dois carros, baliza no carro só. Agora bacana. às 9h30 sai um vídeo sobre painel, Legal, o viu? uso das luzes. Eu acho muito importante, gente, ó, você é habilitado que quer ver, assistir, né, os vídeos, as dicas, de preferência, instrutores aqui de Belo Horizonte, né, Cíntia? Porque cada estado tem suas particularidades, né? Sim. Então tem muitos canais de dicas. Olha, a Emperia Educacional, a Cintia Almeida tem um canal sensacional no YouTube, tem várias dicas de baliza, né? Qual mais Sim, você falou? tem de Tudo, tudo, né? Um tudo. pouco. Postura, hoje saiu sobre painel, tem baliza do lado esquerdo, tem estacionamento em supermercado, estacionamento em garagem. Olha que bacana. É o que nós sabemos que as pessoas têm Que sede de tem de sede de aprender, saber. né? Uhum. Então, e é uma coisa que é importante. Gente, referência é referência, Isso. não é matemática. Uhum. Né? Então, eu fiz ali a referência da maçaneta, ficou um pouquinho distante. Aí É, nós vamos entrar no ponto que vai além, que é o mais importante. Então, vamos pensar. sim. Se eu usei a maçaneta, a maçaneta alinhada ao meio-fio, tá? Vai ver o vídeo lá, depois você É. vai entender. A maçaneta alinhada ao meio-fio ficou longe, então no seu carro você vai deixar entrar um pouco mais. Uhum. Ah, eu deixei, mas ficou perto. Então você vai deixar entrar um pouco Um menos. pouco menos. Por isso é importante ter a referência e pensar sobre. E você vai adquirindo cada vez mais noção do espaço, compreensão de referência, para que lado que o carro vai. Isso. E essa questão que você falou de Belo Horizonte, eu quero até falar uma coisa que de vez em quando eu faço umas críticas, mas eu amo os colegas que Sim. fazem isso também. Aham. Ah, isso tá manobra com carro parado, tá errado. Gente, autoescola, como nós falamos, é uma coisa. Verdade. No treinamento para habilitados, tem hora que a gente precisa ensinar parado para a pessoa conseguir coordenar, porque não tem coordenação Sim. ainda, né, Pelo nenhuma. menos para ele aprender primeiro os Aprender. comandos. Girar o giro do volante, para que lado que vai a traseira do Isso, veículo, a gente isso tem que ensinar aí. parado. Eu também penso Depois dessa a gente forma. começa a fazer com o carro andando, porque no vídeo eu sempre faço com o carro andando. Certo. Então, quem chegou, começou a treinar agora, talvez não consiga essa coordenação mesmo. Então, faz o passo a passo. Sim. Vamos andando aos Aos poucos, até poucos. começar a fazer tudo Fazer, correto. fazer tudo de uma vez. A baliza, passo a passo, né? Parado do lado do veículo, retrovisor com retrovisor, girar o volante para direita. Isso, passo a Passo a passo, passo. Deixa o veículo né? parar primeiro, alinha o volante, deixa ele entrar na vaga e assim Isso. vai. Porque tem gente que fala isso, Cintia, mas você fala sempre para fazer com o carro andando, mas eu tô É, falando já hard, minha gente, é já, mentira. já tá. A gente começa a ensinar com o carro andando logo que a pessoa entende, porque não Verdade. sobrecarrega o pneu, não sobrecarrega a sua direção, né? É muito melhor, porque Muito ganha melhor. dinâmica. Mas para explicar,
Não tem jeito. Não A tem gente jeito, é. explica parado e vai cada vez, né? Por Sim. isso que não dá para fazer em tão poucas aulas. Então, poucas aulas, né? Ô, Cíntia, então o seu canal no YouTube, reforçando pro pessoal aí, é Emperia educacional. Emperia Educacional no YouTube, viu, gente? Várias dicas lá, muito legais. Nossa, seus vídeos estão cada dia melhor, viu, Cíntia? Obrigada, E o seu Instagram, qual que Fabrício. é mesmo, o pessoal seguir? @Emperia educacional. Emperia Educacional. Isso aí. Emperia é um nome grego, né? Explica pra nós o nome Gente, a história a esse origem. nome é uma questão, né? Sim, Se nós pensarmos, tem 3 pontos aqui na Emperia que as pessoas me questionam muito. sim, A primeira é por que um nome difícil? A segunda é por que a educacional, a troca que aconteceu há pouco sim. Porque tempo? era Emperia Treinamentos, né? É, treinamento para habilitados. Isso. E por que a mudança da cor? Tá? Então eu quero falar desses 3 pontos, assim, dentro da perspectiva. A cor era é, rosa antes, Era né? rosa. Gente, a emperia, ela surgiu de um desgaste, eu quero falar. A gente tem que ser sincero, né? Eu não aguentava mais a autoescola, gente. Eu É. estava exausta. Carga Eu horária tinha, muito alta. né, eu estava como diretora de ensino nessa época, e até era boa a carga horária. Não posso nem reclamar nesse momento, mas já trabalhei demais da Sim. conta. Agora a gente trabalha mais, né? Agora entende que a gente É, trabalha mais. Mas enfim, eu estava cansada. Não era um problema da autoescola, que era muito boa, era uma autoescola de referência, mas eram questões de trabalho mesmo. Eu não, é talento, eu gosto da sim. prática, não é? Uhum. E eu lutei pelo cargo, e depois que eu consegui, eu falei, pra quê? Sim. Ó, que bobeira. E eu estava muito cansada. Então eu saí da autoescola e falei, não quero mexer com a autoescola mais, não, gente. Não dá, eu tô muito cansada. Nossa, não quero, não. E aí eu fui pensar nas coisas que eu poderia fazer e tal. E aí uma amiga, é minha tia também, e ela é consultora financeira, e me deu um Sim. apoio sensacional na época, a Raida da TM Marra. E ela falou: Cíntia, você sabe de autoescola. Eu não conheço, assim, ela não conhece ninguém que saiba mais. Que Mas, saiba gente, todo mais. mundo sabe mais. É porque ela não conhece ninguém. Mas foi legal, porque ela falou assim: existe um projeto aí, existe uma proposta. E eu tinha esse sonho do treinamento por uma questão de casa mesmo, né? Minha mãe já faleceu, ela não dirigia, e ela Sim. tinha esse sonho da direção. Ah, certo. Ela tinha esse desejo, e eu via que a liberdade para ela era muito essa questão do dirigir. Ela queria aquela sensação, né, da direção. Ela falava Uhum. muito sobre isso. Então eu tinha isso já no meu coração. Certo. E aí eu pedi a Deus um nome. Uhum. Eu queria um nome que tivesse sentido, que estivesse dentro do propósito. Certo. E aí eu fui buscando experiências, né, que é a ideia do empírico mesmo, né, do contato. E aí veio o Emperia. Aí eu pensei assim, quem vai falar esse nome? Não é Aí verdade? eu vi um carro passando, não vou gravar esse nome não, vou procurar outra empresa, né. Mas veio aí é uma fé, veio de Deus. Lei de Deus, a Eu sabia que ia dar Emperia, certo. Emperia experiência, né? Experiência, a ideia do empírico mesmo, né, de Sim. experiência. Então ficou Emperia, e tem também tem uma outra ideia de império, Ah, que é bem certo. forte, né. Sim, verdade. E eu gosto dessas coisas, assim, Uhum. firmes, Firme, né? fortes, Sólidas, né? sólidas. Certo. E aí tá, aí veio Emperia, primeira coisa. Segundo, o rosa foi muito legal, porque eu tive a treinar com o meu ex-marido, e a treinar, ela era um siena cinza com uma faixa verde limão. Sim. Aí nós separamos, acabou que teve a questão do carro e tal, mas é um amigo, ele que me ajuda no canal do YouTube, Ah, sim. gente boa. E aí me ajudou, né, no início. E Sei. aí eu sabia que o cinza naquela não chamava tanto, e as mulheres são as que mais procuram o treinamento, até porque mulheres são mais ansiosas pela Sim, rotina, realmente. pelo Tem mais excesso de afazeres, né? tarefas. A ansiedade é muito mais comum em É. mulher, né? Uhum. E aí o rosa, por quê? Porque não é estigmatizar, mas nós sabemos que as mulheres buscam mais um treinamento em que vai ter o acolhimento. Então eu Sim, pensei no realmente. carro branco, eu pensei no rosa, e aí foi super bacana por um tempo. Por um tempo. Mas eu queria mais, eu não queria ser só a empresa de treinamento para habilitados, porque nós já oferecemos outros cursos, palestras, treinamento. Ah, Eu sim. tenho parceria com empresas de cursos de
transporte de atividade remunerada, Ah, as certo. palestras em empresas. Então era muito estranho eu chegar numa palestra, numa empresa de E ser carreteiros. somente treinamento habilitado. Não, e chegar numa empresa de carreteiro, um carro rosa, Sim, gente. verdade, Vejam realmente, nem bem, tinha pensado. sensacional quem tem. Tenho amigas que têm, Uhum, a de Betim mesmo, esqueci o nome dela agora, gente, Flaviane, que é sim. uma colega, ela tem o logo rosa. Outros estados também, Outros né, a estados, gente vê, a gente acompanha. E aí você pensa assim, né, mas fica estigmatizado, mas é o que a pessoa quer, não tem problema nenhum, mas Não eu tem não problema queria nenhum. só isso. Então eu chegava lá na empresa, a maioria das vezes treinamento só para homem, não adianta, gente, assim, mas rosa, mulher, não existe. Não, ninguém está falando disso. Sim, Eu tô falando do quanto que é estranho para quem está vendo, né? Porque existe preconceito, sim. existe. Existe. Aí chega uma mulher para dar treinamento para Na 50 empresa, homens, uma mulher para dar treinamento para o motor de carreta, né? E aí sim, chega num mobzinho rosa, realmente. né? Então eu falei, não, eu quero uma cor que seja eh, neutra, sofisticada, Sim, o que é o bordô, que? O bordô, né? O né? bordô, verdade. E que passe essa credibilidade, né? Muito E bom. saia do quartinho da Barbie, assim, Sim, né? realmente. Na minha perspectiva, no Sim, não, momento, com certeza. né? Eu tô falando do que eu É. vivenciei. Então foi um A marco. logo também você mudou um pouco, né? Mudei a logo, não mudei a logo totalmente. Certo. Troquei a logo também, fiz uma mudança radical. Até fiz um vídeo falando, né? Nós saímos da fase de criança, Sim, né? E ganhamos verdade. a juventude. É, que E a bacana. gente, quando sai de uma fase e passa para outra, a roupa muda, não é É, assim? realmente, foi mudando um conceito, Eu né? mudar o conceito. Sim. E foi legal. E aí o pessoal falou assim: mas quem quer procurar treinamento, vai entrar para treinamento, vai procurar em período educacional, não vai ficar tão chamativo, né? Gente, mas olha só. Quando você tem um conceito, quando você tem um propósito, você não pode pensar em número só, não. Sim, N- Nós estamos numa época que nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu acho lindo, realmente. maravilhoso, Verdade, viu? sensacional. Quem bomba, tem amigos, são bombadíssimos nos canais, e eu valorizo mesmo, porque é o propósito de vida. Mas Uhum. não é o propósito de todo mundo. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair na necessidade de fazer o que todo mundo está fazendo e perder o que você quer É, o seu realmente, o propósito, seu né? propósito. Isso serve para o habilitado, Sim. né? Porque se compara muito. Mas o fulano conseguiu com tanto. O ciclano já está dirigindo. Mas você é você, Você é você, né? né? E a vida segue, E né? a vida segue. E a Emperia passou por esse processo e eu até agradeço a oportunidade de falar sobre isso, Fabrício, Sim, porque 2022 foi um ano, assim, divisor de águas em relação a essa certo. maturidade. Maturidade, né? Muito bacana, viu? Tanto que eu estou aqui, né, Sim, e eu gente? acho muito legal, gente. E eu até me sinto um pouco parte da Emperia. Com certeza, sem A dúvida. gente é parceiro já há um bom tempo, Sim, né? A gente sempre tá. De vez em quando a gente passa um aluno pro outro, né, Cíntia? Por causa passa. das regiões, né? Que eu Sim, sou de Betim, a Cíntia de Belo Horizonte, então a gente tem essa parceria, essa troca sim. de experiência muito boa. Indico olhos Aprendi muito fechados com você, viu, Cíntia? e é recíproco. Já te Muito, falei isso. é muito bom. Eu quero mais uma vez te agradecer. A gente está chegando no final do nosso podcast. Te agradecer pelo convite, você ter aceitado. Estou muito feliz com esse projeto, que é um projeto que eu estou fazendo mesmo com o intuito para ajudar as pessoas, divulgar também meu trabalho, obviamente, mas o intuito principal é ajudar mesmo, Sim. dar voz a quem precisa. O assunto é muito gigante, né, Cíntia? Tem muita coisa para Muita a gente falar. coisa. Com certeza, ano que vem, você vai voltar aqui para a gente falar de mais outro Com todo assunto, prazer. né? Trazer mais colegas nossos aí de Sim. Belo Horizonte e região. Então, gente, ó, fiquem ligados nos próximos episódios, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela atenção, pelo carinho. Continue assistindo aqui os nossos vídeos, o canal da Cíntia também no YouTube. Eu quero agradecer mais uma vez a Maria e o Luiz da Outlet das Capas. Ô, Cíntia, olha que bacana. A Maria do Outlet das Capas foi a minha aluna. Olha só, que É, bacana. justamente, então ela tá me dando todo esse apoio aqui no programa. Ela e o marido Sucesso. dela, Luiz, muito obrigado pela confiança, viu, Luiz? Sim. Maria, só tenho que agradecer, gratidão mesmo. E então você que precisa de acessórios eletrônicos é na Outlet das Capas, tá bom? Que fica na Visconde de Bitoruna, na Tupinambás, na Tiradentes e também no Pátio Divinópolis.
Excelente, porque todos os nossos alunos precisam, Não então é já tem aí verdade? a Então é isso. indicação, né. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Um abraço, Cíntia. Obrigada, E Fabrício. valeu, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até mais.